Oi todo mundo, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Rê, você está assistindo a Palavras Radioativa e no vídeo de hoje eu mostro pra vocês os livros que eu abandonei. Eu tomei cuidado de separar esses livros por ordem, por exemplo, qual eu abandonei primeiro e os que vieram sucessivamente, que vieram depois. E, bom, vamos lá. O primeiro livro que eu abandonei foi o Grau 26, do Anthony E. Zuiker. Não sei como pronunciar o nome desse autor. Esse livro, se eu não me engano, eu abandonei ele quando eu tava no terceiro ano da escola, porque eu me lembro de estar assim nos intervalos das aulas lendo esse livro. Porém, eu parei na página... Deixa eu ver, tá marcado aqui. 160 do livro, porque primeiro eu tava ficando muito angustiada com essa história, eu tava ficando meio com medo do enredo e também porque outros livros foram se mostrando pra mim mais chamativos e juntando uma coisa com a outra, juntando o fato de eu ter me interessado por outros livros com o fato de esse aqui estar me assustando um pouco, eu resolvi dar uma pausa nele pra continuar depois e acabou que até hoje eu não consegui continuar a fazer a leitura desse livro, mas é um livro que eu quero muito terminar de ler. Ele vai contar a história de um psicopata, um sociopata, um criminoso que inaugurou um novo grau de criminalidade, que é o grau 26. Até então, os níveis dos crimes iam até o grau 25, mas esse criminoso aqui, ele é tão extremo, ele é tão, diferente de tudo, tão cruel mesmo, tão inovador, que ele precisou de um grau só pra ele, que foi o grau 26, que criaram especialmente para ele. Como diz aqui o verso do livro, os representantes da lei sabem que os assassinos são categorizados em uma escala de 25 graus de perversidade, desde os simples oportunistas do grau 1 aos torturadores metódicos do grau 25. Então você imagina que pra esse carinha que tá no grau 26, ele deve ser um pouco mais do que horroroso. A narrativa desse livro aqui é muito envolvente, você se vê ali imerso no livro verdadeiramente, você se vê querendo descobrir o que esse psicopata tá fazendo, por que ele tá fazendo o que ele faz, se ele vai ser pego, o que vai acontecer. E, enfim, a trama do livro é realmente muito envolvente, junto com a narrativa do autor também é. Mas eu fiquei muito assustada com as coisas que esse criminoso faz, com como a história estava se desenrolando, que eu parei pouco menos da metade. E eu pretendo ainda voltar a fazer a leitura desse livro. Tem ainda umas ilustrações meio bizarras como essa. Tem algumas também, se eu não me engano, do próprio criminoso, que chama Squiggle. E a própria caracterização desse criminoso, a própria descrição dele física é bizarra, porque ele tá sempre usando essa roupa aqui que é extremamente colada ao corpo. Ele se depila, ele não tem um pelo, não deixa um pelo crescer no corpo dele, já pra não deixar cair DNA dele nas cenas dos crimes. Ele é uma pessoa extremamente elástica, ele passa por brechas pequenininhas e ele se enfia nos lugares de forma que você não sabe como ele fez isso. Ele arromba casas que parece que não estão arrombadas, enfim, ele faz coisas que te deixam loucos pra saber como que ele faz isso. E o mais interessante desse livro aqui é que ele tem cenas em vídeos num site. Então, determinada cena, quando você termina de ler, você pode pegar o código. Deixa eu ver se eu acho um dos códigos aqui. Você pode simplesmente pegar o código, entrar no site e assistir a cena que você acabou de ler. E isso eu achei incrível, sensacional, é muito inovador, assim, eu achei muito, muito legal mesmo. E realmente, gente, as cenas dos vídeos são extremamente assustadoras e me deixou bem mais dentro da história, me deixou bem mais fazendo parte disso tudo, então por isso eu acho que eu também me assustei bem mais. Aqui, olha, na página 51, essa página aqui, tem dizendo: para ouvir a convocação da Conferência das Nações Unidas, acesse grau26.com.br e digite o código DARK. Ou seja, houve uma cena em que houve uma reunião na Conferência das Nações Unidas e você pode ouvir essa reunião através do código, entrando no site e tudo mais. E é sensacional esse livro. Eu ainda não sei quando eu vou dar continuidade, eu espero que em breve. Eu espero que eu dessa vez engate, continue, mas eu acho que eu não vou continuar de onde eu parei, porque eu lembro pouca coisa do que eu li, mas eu vou fazer a releitura de tudo e faço resenha pra vocês assim que eu terminar de fazer a leitura. Um outro livro que eu abandonei foi agora esse ano, que foi Amy Matthew, que já tá ficando ridículo eu falar desse livro aqui, que eu sempre falo que eu acabei abandonando ele, e eu sempre coloco ele nas TBRs dos meses, e eu acabo não conseguindo ler esse livro, gente. Eu acho que tem uma coisa que não quer que eu leia esse livro. Eu parei de ler na página 49, não li quase nada do livro, mas como eu já expliquei anteriormente, eu tava em época de simulados do curso do pré-vestibular e
eu precisei parar de ler esse livro aqui, porque eu tive que fazer algumas coisas naquela semana, não me lembro muito bem. Eu sei que eu dei prioridade às coisas do curso e parei de fazer a minha leitura desse livro aqui. E simplesmente quando eu retornei pra minha vida literária, que eu voltei a fazer leituras, eu não continuei desse. Eu peguei um outro livro, que aí eu fui pegando outro e outro e outro, virou uma bola de neve, e até hoje eu não peguei ele pra ler de novo. E é um problema, porque eu preciso reler esse livro. Parece que eu vou gostar. Até o momento, até a página 50, né, eu tava gostando, tava achando interessante. E como esse livro aqui, ele é bem recente, ele é um abandono recente, eu parei de ler ele faz pouco tempo, eu acredito que eu não vá reler as 50 páginas, eu vou continuar de onde eu parei. Mas se eu sentir assim que eu não tô lembrando muito de algumas coisas, eu retorno. Mas são só 50 páginas, então eu acredito que tenha sido apenas a introdução da história até o momento. E, bom, Amy Matthew vai contar a história de uma garota que ela é deficiente e o Matthew, que é um colega da escola, que acaba sendo chamado pra ajudar ela. Até onde eu entendi, ele é chamado pra ser acompanhante dela, ajudar ela com as necessidades dela e tudo mais. Mas a partir daí eu não sei o que acontece, eu não sei o que vai acontecer desde o momento que eles passam a ficar juntos, a passar mais tempo juntos. A Amy, se eu não me engano, ela se comunica através de um computador, ela é tipo Stephen Hawking, assim, ela se comunica com uma voz eletrônica e isso deixa o Matthew um pouco assustado, assim, acha um pouco estranho e é até compreensível, né, porque realmente pra um jovem, pra um adolescente, encarar isso já bem novo é realmente bem assustador, é uma novidade tanto. Mas eu ainda não sei o que vai acontecer nesse livro aqui, eu não leio sinopse, como vocês já sabem, e eu tô achando a história um pouco previsível, eu acredito que vai sair um romance daí desse Young Adult, mas eu não sei o que esperar do livro, eu só espero gostar. Outro livro que eu abandonei também foi recente, foi durante a minha ressaca literária de outubro, que o livro simplesmente não tava descendo pra mim, que foi Aniquilação, do Jeff Vandermeer. É ridículo também falar desse livro, que eu abandonei esse livro, porque ele é super fino, gente, ele tem, sei lá, menos de 200 páginas. 197 páginas com os agradecimentos, então por aí vocês já veem. Mas eu parei um pouco antes da metade, na página 93. Eu tava achando a história bem instigante, assim, a premissa, o enredo, de como tudo tava se dando, tava interessante, mas a escrita do autor, a narrativa dele não tava me envolvendo, não tava me deixando realmente interessada por tudo aquilo. Então eu tava, assim, claro, querendo saber o que ia acontecer, quais seriam as descobertas, porém eu não tava me sentindo dentro da história como eu normalmente me sinto, e isso tava me incomodando um bocado. Então eu resolvi parar pro caso de eu, no final, não gostar do livro porque eu não estava me envolvendo com a leitura. Bom, aqui, como eu já falei pra vocês, esse livro vai contar a história de uma área X, que pro leitor, a princípio, é uma área em que pesquisadores vão lá pra descobrir, pra estudar o que acontece dentro daquele perímetro. E nós conhecemos, então, no início desse livro, 3 pesquisadores, 3 cientistas que estão indo para essa área X para tentar descobrir o que tem ali dentro, o que faz as pessoas voltarem de lá meio malucas ou simplesmente voltarem e morrerem ou já voltarem mortas. Então elas estão indo pra lá pra tentar descobrir, né, ser mais um grupo, mais uma expedição que vai pra lá pra tentar descobrir isso. E o autor vai desenvolvendo não somente as descobertas das mulheres, mas também a relação da vida da protagonista, da moça que tá contando a história pra gente, que é uma bióloga. Então a história tá se desenvolvendo de uma maneira, assim, muito interessante, de coisas, assim, que eu não tinha visto ainda na literatura. Porém, eu, como eu disse, não tava me envolvendo na escrita do autor e eu resolvi parar de ler antes que eu desse uma nota baixa ou eu não gostasse do livro, porque eu não tava me adentrando na história naquele momento. Então, em um momento que eu estiver mais tranquila, eu pretendo pegar esse livro e retomar de onde eu parei, pra poder saber o que acontece no final do livro. O último livro que eu abandonei, que foi o mais recente, foi O Aprendiz, do Taran Mataro. Esse livro, eu comecei ele com expectativas altíssimas, eu achava que eu ia adorar, que eu ia entrar de cabeça na história desde o princípio, porém eu parei na página 160 e não tinha ainda, tipo, sabe quando o livro não bate, quando você não sente que você tá fazendo parte daquela história? A mesma coisa com Aniquilação. Só que aqui eu sinto um pouco mais de dificuldade pela narrativa em terceira pessoa, que pra mim dificulta muito, muito, muito mais e faz com que tudo seja um abismo muito maior. Enquanto que a Aniquilação, a história do livro é contada, narrada pelo ponto de vista da protagonista, aqui nós temos essa narração em terceira pessoa que distancia, me deixa um pouco, eu me sinto um pouco distanciada dos protagonistas, dos personagens, dos acontecimentos. Então
isso me deixou um pouco desanimada com a história. Também a explicação do autor sobre como funciona esse universo que ele criou não me é clara. Aqui em O Aprendiz, o autor vai nos apresentar um universo atemporal, predominantemente de Idade Média, sim, mas não é especificado em qual período essa história é passada, mas vai ser, sim, um universo fantástico, em que é uma guerra que as pessoas estão se preparando para lutar, e como segredo ali de vencimento dessa batalha estão os conjuradores, que são homens, pessoas, no caso, que conjuram demônios e que esses demônios ajudam eles durante as batalhas. Então existe essa escola em que os alunos vão para se preparar para essa guerra, eles vão para se tornar soldados dessa guerra. Então o Fletcher, ele é um órfão criado por um homem que o resgatou ainda quando ele era bebezinho, e ele é um plebeu, ele não tem classe, a classe dele não é muito privilegiada, e ele ganha um livro que foi de um conjurador, e a partir desse livro ele aprende a conjurar demônios, e é com esse novo demônio que ele conjura que ele é convidado a entrar para essa escola. Na verdade ele é convidado por engano, porque ele não deveria ter conjurado esse demônio, então acham que, por ele ter esse demônio, acham que ele já faz parte da escola e levam ele pra lá, enfim. Ele passa a fazer parte dessa escola e ele começa a desenvolver amizade com os alunos de lá e aprender tudo aquilo que ele precisa aprender para ir pra frente de batalha. Até a parte em que eu li não tava assim tão envolvente, as histórias, os personagens tinham as suas histórias, mas não tava assim chamando muito minha atenção. Tava muito parecido assim, um mix de várias histórias, tipo, sei lá, parece que o autor pegou Harry Potter, pegou Senhor dos Anéis, pegou, sei lá, Pokémon também, e colocou tudo junto dentro de um livro só, porque eu vi semelhança de muitas coisas dentro de um livro só, e isso me deixou um pouco decepcionada, porque eu não vi muita inovação, eu vi mais uma mistura de vários elementos realmente. Por isso eu fiquei desanimada, e também pela escrita do autor, como eu já falei. Então eu acho que eu não sei se eu vou voltar a ler esse livro, e talvez sim, mas se eu voltar a ler não vai ser um dos primeiros, o primeiro desse daqui que eu vou pegar pra ler, mas eu espero ainda finalizar a leitura desse livro e contar pra vocês o que eu achei do final e se a desenrolar da história melhorou ao longo da minha leitura. Bom, gente, então esses são os 4 livros que eu já abandonei e que eu tenho aqui na minha estante ainda. Eu tô tentando agora, assim, não ser mais a louca de ficar com peso na consciência por parar as leituras, porque, por exemplo, em O Aprendiz eu fiquei 1,5 praticamente empurrando a leitura, tentando ler, e simplesmente não saía. Eu senti que eu não saía do lugar, eu lia, sei lá, um capítulo por dia, 2, 3 por dia, e eu senti que eu não tava rendendo. Então eu parei e pensei, poxa, o tempo que eu tô aqui gastando com esse livro que não tá dando certo, eu poderia estar pegando vários, né, poderia estar lendo um, terminando e começando outro logo em seguida, mas enfim. Eu tô tentando agora parar com isso, me desapegar e não ligar pra essa coisa de parar os livros na metade. Até que deu certo, porque depois que eu parei de ler esses livros eu acabei lendo muito mais depois, mas eu ainda pretendo retornar essas leituras que foram difíceis pra mim, cada uma com as suas singularidades, mas ainda assim leituras que eu estava gostando e que por alguma coisa eu precisei parar. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de dar aquele joinha aqui embaixo pra me ajudar na divulgação. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Seja muito bem-vindo ao Palavras Radioativas. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!